É bom ter você mais uma vez aqui no canal da Igreja Batista Prudentina. Nós somos uma igreja que vive para adorar a Deus. E como discípulos de Jesus, fazermos a diferença na nossa cidade, na nossa sociedade. Por isso, desde já, eu quero pedir para que você compartilhe o link dessa transmissão. Nós adoraremos ao Senhor, oraremos uns pelos outros e também ouviremos a palavra do Senhor. Quero convidar você a fechar os teus olhos e a convidar Deus, o Espírito Santo, a ministrar ao nosso coração. Pai amado, nós oramos em nome de Jesus e pedimos para que a Tua presença, nesse tempo, ó Deus, onde estamos reunidos em Teu nome, Jesus, possa ser um momento em que o Senhor fale profundamente a cada coração. Por isso, nós clamamos que o Senhor nos visite de uma forma especial e que toda honra, glória e louvor sejam dadas ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Da glória, Tu és digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, Ele que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Só por Teu nome em todo lugar. Justo e bom, Santo, Santo.
reconheces meu clamor, Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer no seu poder. Nós vamos orar e clamar ao Senhor por motivos que nós temos. De uma forma especial, nós vamos orar por enfermos, pessoas que têm passado por lutas na área da saúde, o irmão Nildo, a irmã Ana. Nós vamos orar também pela mãe da nossa querida Isa, a esposa do João, para que Deus possa abençoar de uma forma especial. Nós vamos orar pelo seu João, nosso vizinho aqui do estacionamento, que tem passado por lutas nessas áreas. Nós vamos orar pela nossa vizinha aqui da igreja, Ana Lúcia também, que está enfrentando um câncer aqui, a irmã dela lá em São Paulo também. E talvez você tenha pessoas aí que você deseje apresentar diante de Deus, que estão passando por lutas na área da enfermidade. E nós vamos nos unir neste momento em oração. Pai, visita a mente e o coração de cada pessoa que está conectada na internet, Pai, que nesse momento estão apresentando os seus motivos, os motivos diante do Senhor. E nós clamamos para que cada nome que citamos aqui, Pai, sejam visitados pelo poder do Teu Espírito, Pai, e que a cura, a restauração completa da saúde dessas pessoas possam servir de testemunho, ó Deus, da grandiosidade do Senhor, Pai. Nós clamamos para que a Tua vontade seja feita, Pai. E o desejo que temos no nosso coração, o Senhor conhece, é que a cura seja manifesta para a glória do Teu nome, Pai. Deus, visita ali a irmã Fátima, que está passando ali, Deus, pela dificuldade ali no olho, o pós-cirúrgico, a infecção. Nós clamamos a Deus para que aquela infecção cesse, Deus, e para que a restauração completa dos olhos da Fátima seja realizada, Pai. Visita aqueles que estão no hospital, aqueles que estão em tratamento. Reanime, Deus, e dê forças e vigor mais uma vez para esses corações abatidos, ó Pai, mas que a Tua vontade seja realizada, Pai, que a Tua vontade seja manifesta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar
mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por suas águas. E obedecer a destinada do teu poder, andando em fé. Ousadia do governo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou andar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia do governo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou andar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou andar e correr. A cada dia vou viver, Rompendo em fé. rompendo em Nós vamos meditar na palavra de Deus, nós vamos estudar a palavra do Senhor e hoje nós vamos mergulhar um pouquinho na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma, lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 9 até o verso 21. E eu convido você a acompanhar essa leitura. O texto vai dizer: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que te perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que texto profundo, que texto que o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja em Roma, com o objetivo de ensiná-los a viver de forma prática. E é diante desse texto que eu quero convidar você para refletir nessa noite. Como nós estamos vivendo o Evangelho, o amor autêntico, vivendo o Evangelho nos relacionamentos. Nós vamos aprender um pouco a respeito de como nós podemos viver o Evangelho dentro dos nossos relacionamentos.
O apóstolo Paulo, ele começa a ensinar nesse capítulo 12, nos versos de 1 ao 8, a respeito do culto verdadeiro, daquilo que oferecemos ao Senhor, de uma entrega que apresentamos diante de Deus. Ele vai falar a respeito do uso de dons. E agora, nesse novo texto, ele começa a nos ensinar de forma prática como devemos viver e como devemos nos portar diante da igreja, mas não somente da igreja, diante da nossa sociedade. Ele vai nos ensinar a respeito da sinceridade do amor. E eu quero convidar você, nesse momento, a refletir sobre o amor que praticamos. Esse amor que praticamos tem refletido o evangelho que nós proclamamos? A nossa vida é um espelho que tem sido olhada pelas pessoas que estão no mundo, mas também conhecendo Deus, Ele é aquele que nos conhece quando nos olha e quando sonda as nossas mentes e os nossos corações. O que nós vamos refletir, na verdade, é uma experiência entre teoria e prática, aquilo que falamos e aquilo que vivemos. Por isso que nesse primeiro momento nós vamos aprender a respeito do padrão do amor sincero, o amor que Deus espera de nós. O verso 9, ele vai falar a respeito da sinceridade do amor de uma pessoa, que vai levá-lo a odiar aquilo que é mal, mas muito mais do que isso, a apegar-se àquilo que é bom. A expressão amor sem hipocrisia, em algumas traduções, na verdade ela aponta para uma vida transparente, não uma vida de fachada. Ele vai falar a respeito desse amor que exala sinceridade diante dos relacionamentos, escolhas e do jeito de viver a vida. E ele também vai falar a respeito de amor fraternal que devemos demonstrar aos outros, honrando aqueles que estão perto de nós. Lá os versículos 10 e 11 de Romanos, no capítulo 12, vai dizer: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Jamais lhes falte zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Na versão A Mensagem, ela vai dizer algo muito mais prático e eu queria que você acompanhasse essa leitura aí. Sejam bons amigos que amam profundamente. Não procurem estar em evidência, mas se deixem esgotar, mantenham-se animados e dispostos. Essa versão na Mensagem, ela vai dizer que nós não devemos nos colocar em evidência. Existem muitas pessoas que gostam de aparecer, de receber elogios. Mas o perigo disso é que nós caminhamos numa linha muito tênue entre aquilo que está sendo elogiado, trazer glórias a nós mesmos ou glórias ao nome de Deus. Aqui o amor ele vai significar honra, zelo, serviço. E essas são características de uma comunidade saudável, de uma igreja que vive os valores do reino de Deus dentro dos seus relacionamentos. O apóstolo Paulo, na sua teologia moral, ele parte de que somos em Cristo, aquilo que somos em Cristo, precisamos viver com os outros. Ou seja, o Cristo que habita em mim me levará a me relacionar de um jeito que agrade o coração de Deus. Dentro de uma igreja precisa existir o amor sincero. Isso significa não apenas nós temos amigos superficiais. Existe um termo chamado amigos hangouts, relacionamentos que não existe compromisso, que não existe honra um ao outro e não existe também ali dentro desse relacionamento a alegria de estar juntos. Amigos hangouts é o popular de amizades superficiais que se reúnem apenas para momentos de lazer, conversa ou conveniência, sem compromisso ou profundidade relacional. O amor ensinado pelo apóstolo Paulo para a igreja de Roma e aplicado na minha vida, na sua vida e em nossa realidade nos dias de hoje,
Ela exige que seja um amor de relacionamentos sinceros. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que precisa existir sinceridade dentro do nosso coração. Precisa ir além de uma amizade superficial, somente conveniente para momentos bons, mas precisa existir ações profundas de cuidado para com os outros. Não se trata apenas de estar juntos, mas de honrar, de servir, de perdoar, de respeitar, de caminhar juntos, de apoiar nos momentos de dificuldade. É esse tipo de relacionamento que vai demonstrar o Evangelho em ação, o Cristo que habita em mim sendo espalhado através das minhas atitudes. Por isso que ao refletir a respeito do amor, esse precisa ser o amor que habita e que governa a minha vida. Que tipo de amor você tem experimentado na tua vida e demonstrado diante das pessoas? Será que é o verdadeiro amor de Deus que implica em cuidado, zelo, honra e respeito? Ou será que o seu tipo de amor é apenas egoísta, olhando para si mesmo e se esquecendo daquilo que o Senhor ele tem para a nossa vida? Mas eu queria refletir ainda com vocês que as nossas atitudes diante da vida e da comunidade, ela precisa testemunhar o amor de Deus. São atitudes diante da vida e da comunidade. Atitudes práticas e não simplesmente teóricas. Não é aquilo que sabemos, mas vai além, é aquilo que eu e você, nós também praticamos. Os versos 10 e 11 vai dizer: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefira dar honra aos outros mais do que a vocês, e nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Nesse primeiro momento eu quero me apegar no início desse versículo: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. A vida cristã, ela não nos isenta de passarmos por dificuldades e por aflições. Mas a resposta para momentos como esse é a esperança e a paciência. É a forma como nós nos portamos uns para com os outros, mas sempre guiados e direcionados por Deus. Afinal de contas, a igreja é uma família que cuida dos seus e ela estende essa hospitalidade e esse cuidado para aqueles que chegam até nós. No verso 10 ali, o grego ele vai nos ensinar que a tradução literal desse versículo 10 vai significar apegados uns aos outros com afeição fraterna, no dar honra e no procedendo uns aos outros. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando a respeito de um relacionamento de amor que ele existe ali um respeito e até mesmo uma prática de honra para com aquele que está vivendo ao nosso redor. Nós temos que estar apegados uns aos outros com esse desejo de cuidado uns para com os outros. Em outras palavras, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. A palavra filóstorgos é a palavra grega usada ali no texto para falar a respeito de amor fraternal. E essa é uma palavra rara no Novo Testamento. Ela vem de uma outra palavra que vai significar o amor familiar, o afeto natural entre pais e filhos. Por isso que, quando o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja em Roma, e ele trata a respeito desse amor colocado nesse verso, no verso de número 10, ele está nos ensinando que o amor ele precisa ser aquele amor de família, que mesmo que haja desentendimentos, depois tudo se resolve e a vida continua, mas vai sempre existir um cuidado intencional. Por isso que o apóstolo Paulo, ele aplica esse termo à igreja de Roma, mostrando que os cristãos devem amar-se uns aos outros com um carinho familiar, como uma família de sangue, porque todos pertencem ao Senhor e a uma mesma família de fé. A palavra Filadélfia, ela literalmente vai significar amor de irmãos.
E essa palavra ela é a mesma usada lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 22, e também lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 1. Vamos aí acompanhar a leitura de 1 Pedro 1, 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. O apóstolo Pedro, ele vai nos ensinar a respeito do nosso jeito de viver para que a gente possa buscar intencionalmente esse amor fraternal e sincero. Aqui a palavra é a Filadélfia, amor entre irmãos. Mas lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 1 e 2, também vai dizer, ora, seja constante o amor fraternal e não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui, sem o saber, alguns acolheram anjos. Aqui o escritor de Hebreus ele vai ensinar que o nosso amor para com o outro, esse amor de irmãos, ele precisa ser constante. Por isso que ao refletir numa mensagem como essa, eu e você precisamos sondar o nosso coração e identificar de que forma nós estamos nos relacionando com os nossos irmãos. Mais ainda, como nós temos tratado aqueles que estão perto de nós, vivendo na mesma comunidade de fé, acolhendo aqueles que chegam até nós, de um jeito em que eles entendam que viver como uma família de Deus vale a pena. O apóstolo Paulo está ensinando a respeito de uma amizade leal, que existe um cuidado constante e com disposição de perdoar e de sermos perdoados. John Stott ele vai dizer que a igreja é uma nova família criada pela graça. Nela o amor não é sentimentalismo, mas compromisso. O nosso relacionamento não pode ser baseado em emoções, pois, afinal de contas, um dia nós estamos bem e maus. Se os nossos relacionamentos for dessa forma, ele irá como uma gangorra e não demonstrará o verdadeiro amor que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro, ele tem tentado nos ensinar. E o John Stott, ele fala justamente a respeito disso, que não é sentimentalismo, mas é compromisso. Em outras palavras, o que Paulo está tentando ensinar a mim e a você é que nós não devemos tratar os nossos irmãos, ou até mesmo pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, nós não devemos tratar mal, mas nós precisamos investir intencionalmente cuidado, honra e desejo de abençoar uns aos outros. Nós precisamos investir nisso. O verso 10, ele continua a segunda parte, ele vai dizer aqui assim, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Agora ele não está falando de demonstrar amor, mas demonstrar honra. Olhar para o outro e reconhecer que existe atitudes importantes que merecem dar honra, que nós devemos honrar essas pessoas que estão ao nosso redor. Mais do que isso, ele ensina, olha, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Significa em que nós temos que tomar a atitude de liberar o respeito e não esperar que os outros façam isso por nós. Eu e você, intencionalmente, nós precisamos honrar mais aos outros do que desejar honras para nós mesmos. O sentido da palavra que Paulo está ensinando é justamente de nós sermos os primeiros, ou o primeiro, a demonstrar honra e não esperar reconhecimento da parte dos outros. Quando nós oferecemos honra, apreço, valor, reconhecimento, nós vamos estar abençoando a outra pessoa e o nosso coração estará fazendo aquilo que Deus, o Senhor, deseja. Quando nós reconhecemos os outros, honramos os outros mais do que a nós mesmos, nós estamos demonstrando de forma prática esse amor do Senhor para com as nossas vidas, através de uma estima sincera e de uma demonstração sincera de carinho e de cuidado. Hernandes Dias Lopes ele vai dizer que o amor cristão não compete,
ele antecipa o reconhecimento. O crente maduro é rápido em exaltar a graça do outro, reconhecimento daquele que estão ao nosso redor. Na prática, Paulo nos chama a inverter uma lógica humana. Em vez de buscar ser admirado, seja o primeiro a admirar aquilo que Deus está fazendo na vida do irmão e através da vida daquela pessoa que está ao nosso redor. Os ensinamentos são simples. Ame e honra andam juntos. Amar e honrar andam e caminham juntos. Onde há amor fraternal, amor sincero, existe um ambiente de valorização e reconhecimento para com a vida do outro. Sabe por quê? Onde existe um ego, um orgulho travestido de boas intenções, vai sempre existir disputa e vaidade. No reino de Deus não pode ser assim. A igreja de Roma, que Paulo fala e ensina no verso 10 do capítulo 12, ela era uma igreja onde ninguém precisava disputar espaço. Era isso que ele desejava, que ele estava ensinando. E essa é a prática também. Às vezes, isso acontece no nosso jeito de viver. Por isso que eu queria que você refletisse. Você tem reconhecido características, bondade, valor para com as pessoas que vivem ao seu lado? Será que lá no seu ambiente de trabalho você tem demonstrado esse reconhecimento por pessoas que estão caminhando ao seu redor e tem demonstrado sinceridade? Dentro do seu ambiente como igreja, você tem disputado a atenção, criticado irmãos ou vivendo de forma prática esse amor sincero e fraternal? É isso que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Roma e é isso que precisa estar cravado no nosso coração e no nosso jeito de viver. Uma igreja viva e uma igreja saudável, ela demonstra amor fraternal, sincero, amor profundo e reconhece o valor daqueles que estão ao nosso redor. O resultado disso é que todos irão se alegrar e exaltar junto o nome de Deus por causa disso que Deus tem feito, daquilo que Deus está fazendo no meio de nós, e a nossa vida começa a exalar o bom perfume de Cristo. O Cristo que habita em nós é espalhado através das nossas atitudes práticas e não somente através do nosso conhecimento e de nossas palavras. Que você possa refletir nessa mensagem, aplicar ao seu coração e você possa viver diante de Deus com sinceridade, relacionamentos saudáveis que glorificam o nome de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu
espero que você tenha sido abençoado e eu convido você para estar conosco no próximo domingo às 9 horas da manhã na nossa Escola Bíblica Discipuladora. Às 9 horas nós nos encontramos, tomamos um cafezão aqui e depois nós vamos partilhar a palavra de Deus na Escola Bíblica. E também no domingo, às 19 horas, você é convidado para a nossa celebração. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.